Prontinho, começou a gravação. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só esse daqui, deixa eu escolher a tela certa. Estão vendo legal a apresentação? Certo? Ótimo. Então, com uma frase de hoje, dessa semana, para vocês pensarem, o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Então, eu sei que para muitos de vocês, participar do clube, fazer o clube é um desafio, ter os 18 cadastros é suado ali, mas trabalhem com a equipe de vocês, pensando no impossível, tendo essas metas, vocês vão ver que vão atingir esse impossível, né? Vão ver que é completamente possível para a equipe de vocês. Quem tiver com dificuldade, entre em contato com a gente, entre em contato com o gerente de contas. A gente está no dia 17, ainda dá tempo de vocês correrem e conseguirem bater a meta dos cadastros. Tem alguns que já bateram a meta dos cadastros, parabéns para esses. Parabéns no primeiro mês ali, já dia 17 já está com a meta batida. Quem não bateu a meta ainda, tem os dias para correr atrás, vamos trabalhar e eu tenho certeza que vocês vão conseguir para a gente alcançar o sucesso esperado desse programa na organização de vocês, né? É o sucesso que vocês estão trabalhando para conseguir e vão desfrutar dele. Então, lembrando os incentivos de fevereiro, o Cedro, e para pedidos a partir de 400 PVs, o Cedro e o Cássia. E aproveitem a promoção de 200 PVs do Salubelli. Então, o cadastro feito pelo clube, pelo participante do clube, eles vão ganhar um cadastro com pedido de 200 PVs, ganham o Salubelli e o Cedro. Então, é promoção dupla aqui. Uma não exclui a outra. Promoção dupla, aproveitem esse incentivo enquanto a gente ainda tem estoque do Salubelli. Legal? Lembrando, pessoal, não fazer anúncio no Instagram. Quanto ao WhatsApp, você mandar essa imagem de promoção que a gente compartilhou com vocês do clube, você mandar para alguém que entrou em contato com você, mandar uma mensagem no privado, ou você tem um grupo que você está trabalhando, já tem contato, quer mandar que tem a promoção do clube, que você é um participante do clube, tá ok. Colocar como status no Instagram ou na parte de stories do Instagram, não pode, tá certo? Então, pensem quando está decidindo o que pode, o que não pode, nada de propaganda em redes sociais e tudo que for marketing de massa. Aí não pode, certo? Então, contando com todos vocês, essa semana eu recebi vários anúncios de Instagram e especialmente stories no WhatsApp. Então, contando, o pessoal fala para a rede não compartilhar o brinde do clube, não compartilhar a promoção. É uma política da empresa e a gente trabalha junto para que seja justo para todo mundo. Outro lembrete são os requisitos do clube, os requisitos mensais. Então, como eu já falei, esse mês são 18 cadastros, 70% dos cadastros na sua organização e 6 eventos por mês. Os eventos devem ser registrados lá na plataforma do clube, lá no site do clube, tá? Tem muita gente me perguntando, são 18 cadastros por mês e a temporada passada, o primeiro mês eram 10 cadastros. Então, o pessoal está perguntando, Ju, são 18 ou 10? Qual foi a modificação que a gente fez para essa temporada? 18 cadastros todos os meses, mas você tem um passe livre de 10 cadastros. Então, aquele mês que está mais difícil, aquele mês que você ficou doente, não é um mês específico como era antes, no primeiro mês, é um passe livre de 10 cadastros. Então, durante esses 4 meses do clube, em um desses 4 meses, você pode ter 10 cadastros e vai ser de acordo com a sua necessidade, certo? Não, meu conselho, esse mês tenta bater os 18 ali, vai ali até o último, não gaste esse mês de 10 cadastros, a menos que seja necessário no primeiro mês, porque daí os outros meses você vai precisar fazer 18. Cada um sabe ali onde aperta o seu sapato, 18 cadastros, um passe livre de 10 cadastros, um mês só. E sempre 6 eventos. Todos os eventos podem ser online durante a temporada.
Aqui, o que muita gente às vezes está perguntando, onde eu vejo meus cadastros? Quando você faz o evento e você adiciona os participantes, às vezes você vê a lista ali e daí vai estar na frente, cadastrado, ou cadastrado sem o código promocional. Enrolled without promo code significa que o sistema não reconheceu aquele cadastro e ele está ali como participante na sua lista. Aí a gente tem que fazer a alteração manual, manda uma mensagem para a gente com ID e a gente aprova manualmente, tá? Então, tem ali no evento que você consegue ver onde você adicionou os participantes, mas o melhor lugar de você ver é na aba Pontos e Classificação. Então, você abre a página, essa página de entrada, onde você tem a visão geral do site, você vê aqui seus pontos, você vê sua classificação, quantos cadastros você fez, quanto desses cadastros é na organização, que é essa porcentagem aqui, quantos eventos você tem registrado, e se você clica na aba Pontos e Classificação, você vai ter acesso aos cadastros daquele mês. Então, vamos ver no próximo aqui. Clicou em Pontos e Classificações, vai na primeira aba Pontos Ganhos. Aí embaixo, tá vendo que vão ter os meses da temporada. Quando você clica em fevereiro, vai te mostrar os cadastros de fevereiro. Futuramente, quando você clicar em março, vai te mostrar cadastro de março. Aqui está vendo 2/2, significa que você fez 2 cadastros e os 2 estão contando ponto. Se tem, por exemplo, 9/10, significa que você fez 10 cadastros, mas 9 deles estão contando ponto. Provavelmente porque um deles é menor de 100 PVs, ou a gente precisa ajeitar, tá? Com aquela mensagem para a gente ajeitar para você no clube, certo? Então, aqui, pontos e classificações, pontos ganhos, vai na aba de fevereiro, e daí vai abrir os cadastros, tá vendo? Vai aparecer o nome de quem cadastrou e se está contando ponto ou não. Mas essa pessoa já abriu um pedido de fidelidade, né? Já abriu um modelo de um pedido de fidelidade e ainda não está aparecendo aqui. Só ganha pontos no clube depois que ela fizer o pedido de fidelidade. Então, todos os cadastros de fevereiro, nenhum ainda consegue ganhar ponto de LRP, só quando o pedido for processado em março, aí você vai ver o nome, por exemplo, da Suelen de novo. Se a Suelen fizer um pedido de fidelidade, conhecido como LRP, em março, vai estar a Suelen, e daí aqui vai ter outra coluna, pontos de LRP, tá? Então, só lembrando como vocês conferem os seus cadastros. Então, uma vez por semana, pelo menos, dá uma olhadinha no seu cadastro para ver se está todo mundo ali que você cadastrou, se está tudo contando ponto para você. Se não tiver, entre em contato com a gente. Tá aqui. A equipe do clube, mandem um WhatsApp. O meu WhatsApp, pessoal, tá... Eu estou com mensagens atrasadas, então estou ainda respondendo algumas mensagens de ontem à tarde. Vou chegar lá, se você mandou alguma coisa, assim que eu chegar eu resolvo para você, mas sempre esse WhatsApp tem a equipe toda respondendo e eles são sempre mais eficientes e mais rápidos do que eu. Estou esperando a sua mensagem. Então, se for algo corriqueiro do clube, pode mandar para esse WhatsApp. E se for alguma exceção, algo que queira falar comigo, pode continuar mandando mensagem para mim. Às vezes eu só demoro mais para responder, porque esse só eu tenho acesso. E um mês de sucesso para vocês. Então, vocês estão ali já prontos, né? Já com a armadura para ir para a batalha e para poder compartilhar a paixão de olhos para você, a paixão de óleo com todas as casas aí próximas de vocês e fazer crescer o seu negócio. Agora a Bia tem as dicas reais. Deixa eu parar de compartilhar e a gente vai abrir o microfone da Bia, que agora é ela que vai dar o treinamento real para vocês. Hoje ela treinou, eu brinquei com ela, falei que ela tinha que vir falar com a gente antes do bebê dela nascer. A Bia está grávida, linda, e ela vai dar um treinamento para a gente agora. Peraí, deixa eu só... Bia, vê se você consegue unmute. Não?
Sim, agora deu certo. Oi, gente, tudo bem? Então, provavelmente vai ser o meu primeiro e último treinamento com vocês nessa época do Club Diamond nessa temporada. Porque, como eu disse, eu vou ter bebê em abril, então eu já tô ficando grande, cansada, mas estamos indo. Vai ser meu primeiro. Então hoje a minha participação com vocês vai ser, para alguns de vocês, na verdade, vai ser só uma revisão. Para outros, com certeza vai aprender alguma coisa nova. Ou para alguns vão falar assim, ai, Beatriz, já sei de tudo, não tem problema, mas eu sei que vocês alguma coisa vão aprender hoje, tá? Então vai ser algo mais básico, porque eu sei que alguns de vocês é a primeira vez que vocês estão participando do Clube Diamond, outros já estão repetindo e outros são Diamonds acima, mas são de outra participação, mas eu tô aqui só para relembrar algumas coisas importantes de como posicionar, organizar e etc, tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas no final, vocês podem fazer, eu posso ajudar, mas eu vou tentar ser o mais básico possível. Quando a gente sabe o básico, né, a fundação da organização, vocês conseguem ir para frente, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu fiz um pequeno slides para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí, vocês me dão um belezinha para ver se vocês conseguem ver assim que eu compartilhar, tá bom? Deixa eu só share screen. Oh, Ju, eu não consigo. You need a. Yeah, open for me. Desculpa, eu estava no mudo. Não tem Peraí, problema. deixa eu ver. Yeah. Glória. Eu? Deixa eu ver agora. Agora eu acho que vai. Tá. Tem bastante gente que já me conhecem aqui. Isso é bem interessante, que eu acho que eu já fui gerente de conta de algumas pessoas. Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Está escrito posicionamento, perfeito. Ótimo, então, para quem acredita que não me conhece ainda, ou vai me conhecer, porque vocês vão chegar até Diamond ou Blue Diamond uma vez, eu já estou gerente de conta há 2 anos e pouquinho, comecei como Silver, como todo mundo, mas eu entrei como gerente de conta, né, um pouquinho diferente, entrei como gerente como Silver, depois fui para Gold and Platinum, fiquei um pouquinho lá, e agora eu sou gerente de conta dos Diamonds, tá? Então, eu espero ver todo mundo vocês, todo esse roxinho que eu não consigo ver todos, como líder Diamond, tá bom? Então, vamos começar o nosso treinamento bem básico, e vocês podem tirar a dúvida de vocês no final, se tiver tempo, acho que vai ter, a gente pode tirar as dúvidas, tá? Então, eu já falo sobre posicionamento. O que a Juliana me trouxe é que muitos de vocês talvez tenham muitas perguntas aonde posicionar o cadastro de vocês, porque querendo ou não, 18 cadastros do mês, vocês têm que saber onde posicionar, certo? Onde que vocês têm que colocar. Então, antes disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Então eu gostaria que vocês pensassem antes de você posicionar um cadastro, qual que é a meta de vocês? Vocês têm uma meta de longo prazo ou de curto prazo? Então, por exemplo, se é uma meta de longo prazo, então eu estou em fevereiro, então minha meta de longo prazo é virar Diamond, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Diamond até o final do ano de 2021. Ou a sua meta de longo prazo deve ser até o final do ano ser Gold ou Platinum. E a meta de curto prazo é sair do Club Diamond como, por exemplo, Gold, tá? Porque muitos de vocês são Silvers. Então, eu gostaria que vocês pensassem, aonde você quer chegar nesse período do Club Diamond? A gente tem 3 meses para o Club Diamond, 3 ou 4 meses, certo? Então, minha pergunta para você é, você não precisa responder, mas eu gostaria que você tivesse bem claro na sua mente, a sua meta no período do Clube Diamond será requalificar para Silver, porque acredito que vocês são Silver, certo? Será chegar numa classificação nova, seja Gold, seja Platinum, seja Diamond. Qual que é a sua meta? Ou é só fazer com que o seu poder de 3 fica mais estruturado, agora que o poder de 3 tem um pouco mais de valor, né? Muitos de vocês têm muitos líderes, por exemplo, os meus líderes, eles estão focando um pouquinho no poder de 3 agora, para depois focar no Blue Diamond, porque o Blue Diamond, a gente sabe, para chegar no Blue Diamond tem que ter uma outra linha como Gold, então demora um pouquinho. Então, a minha pergunta, eu quero que vocês estejam bem claros na sua mente. É para reclassificar a sua classificação como Silver, para estruturar muito bem, ou é para ter uma classificação nova, ou é para
melhorar o seu poder de 3. Então, se você está fazendo o nível 1, então a sua meta do Clube Diamond vai ser até ter o número ao nível 2 e 3, ganhar 7.500. Então, sabendo disso, se você está claro, então a gente pode saber, se você sabe a sua meta, sabe a sua visão, você consegue saber o que você tem que fazer com essas pessoas que você cadastra todos os meses, tá? Então, vamos passar adiante. Então, vamos lembrar a estrutura de um Silver. Então, antes disso, por que é importante colocar as pessoas na posição correta? Então, vocês têm que entender isso. Por que que é importante? Porque você consegue, dependendo da sua meta, lembrando o que eu falei antes, dependendo da sua meta, você consegue andar um pouquinho mais rápido, porque você sabe claramente na sua mente aonde você quer chegar. Então, vamos lembrar a estrutura de um Silver. Então, um Silver, nós sabemos que o Silver tem que ter 100 PV, certo? Para conseguir sua classificação e seu pagamento. Você, né, você como líder tem que ter 100 PV. E embaixo da sua estrutura, você tem que ter 3 elites, tá? Você tem que ter 3 elites, nesses 3 elites, cada um deles tem que ter 3.000 de volume. Ou seja, no total você tem que ter 9.100. 9.000 contando com os 3 elites e 100 com o seu LRP. Então, por isso que é 9.100. Até aí, tudo bem. Então, a gente sabe que uma estrutura de um Silver é essa estrutura dele, que vocês com certeza não sabem. Se, por exemplo, vamos pegar um exemplo agora. Se sua meta é virar Gold, bom, antes disso, se sua meta é requalificar esse Silver, se você está com dificuldades de requalificar como Silver de novo, está batendo como Premier ou como Elite, alguma coisa assim, então a sua meta é colocar essas pessoas que você cadastrou nas linhas que você precisa de volume. Por exemplo, se o Elite, vamos supor que os 3 Elites vão mudar o nome de A, B e C, tá bom? Se uma das suas linhas de Elite está com dificuldade, vamos supor que é a linha C, que é o último Elite, está com dificuldade, todo mês tem que correr atrás só com aquela pessoa, a gente sabe dessas coisas, né? Tá faltando, tá com 2.800, 1.700, sempre precisa daquele volume para fechar. Então, as pessoas que você tem que colocar embaixo, ou seja, os cadastros que vocês têm que fazer, você tem que colocar embaixo daquela linha que precisa de mais volume, tá? Ou seja, se o C está precisando para fechar os 3.000 de volume todo mês, então você vai colocar essas pessoas novas embaixo do Elite que está precisando para requalificar a sua qualificação como Silver, e assim por diante. Então, você tem que ter uma visão de onde você precisa do volume, porque não adianta colocar a Joana e a Beltrana embaixo do Elite A e B, que consegue bater 3.400, 3.200 todo mês muito fácil, se eu não estou colocando no C, que está com uma dificuldade todo mês para bater. Então, o Clube Diamond está aí para te ajudar a chegar como Diamond, por isso que é Clube Diamond. É claro que às vezes vocês talvez não vai conseguir, mas é uma preparação para você chegar no Diamante, ou seja, requalificar ou subir de classificação. Então, essa é para reclassificação. Então, você tem que ter uma visão de onde está precisando de volume, e não colocar embaixo de outras pessoas que não precisam, ou colocar na sua linha de frente, tá? Porque na sua linha de frente, se está estruturado, está fazendo seu poder de 3, não existe um motivo pela qual, primeiro, de colocar na linha de frente ou abrir a quarta linha. A quarta linha não se deve abrir, tá? Até você chegar pelo menos Platinum pela segunda vez, batendo concessivamente. Não pense em abrir a quarta linha antes disso. Eu já fui gerente de conta antes de Silver, Gold, Platinum, as pessoas que fizeram isso demoraram muito mais tempo para chegar onde elas estão hoje. Então, a quarta linha, vocês não abrem até estar em Platinum, e seu gerente de conta vai te avisar quando é a melhor hora para abrir uma quarta linha. Antes disso, você só foca as suas 3 linhas, tá bom? E vamos falar agora da uma estrutura do Gold. Vocês conseguem ver? Eu acho que tem alguma coisa em cima da minha tela, peraí. Conseguem ver o meu slide, né? Tudo certinho? Tem alguma coisa em cima? Acredito que não. Bom, então, se você gostaria de ir para uma posição de Gold, ou seja, de uma nova classificação, você tem que ter uma outra visão. É a visão de que, bom, se eu sou Silver, eu consigo qualificar como Silver, eu quero ser Gold, eu tenho que pensar numa outra estrutura, numa nova estrutura. E qual que é essa estrutura? De um Gold. Um Gold, como a gente sabe, eles precisam de 3 Premiers embaixo dele. Ou seja, do Elite que você tem, com o Silver, você tem que formar esse Elite para ter um Premier. O que significa isso? O volume tem que aumentar pelo menos 2.000 de volume, porque cada Premier, como a gente sabe, tem que ter 5.000 de volume no total.
E além disso, embaixo desse Premier, você tem que ter eles têm que ter 2 executivos embaixo deles que tem que ter 2.000 de volume cada um deles. Espero que esse slide seja bem explicativo para entender. Às vezes pode ser confuso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, fala um com o outro, ou pode fazer uma pergunta para mim, ou com o seu gerente de conta, e a gente vai se falando, tá? E aí, nesse total, em vez de ser 9.100, como a gente aprendeu no Silver, o seu volume vai ter que aumentar para 15.100, ou seja, 5.000 de cada Premier e mais 100 PV do seu LRP, por isso que é 15.100. Então, você tem que ter essa visão. Por isso que eu fiz aquela pergunta, aonde que você quer chegar? Será que é para uma nova classificação? Se for uma nova classificação, você tem que ter uma visão um pouquinho diferente do que requalificar como Silver ou Poder de 3. Então, você tem que decidir aonde que você quer jogar. Então, se você quer virar Silver, a minha dica é, você tem que olhar para os seus 3 elites. E a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conversa com eles e falar sobre metas. Se eles não têm uma meta, se você não tem uma meta, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque muitos livros, se você for ler livro de autoajuda, o livro que fala sobre metas, etc., tem um autor que chama Brian Tracy, é um dos best-sellers no New York Times aqui, ele fala que a mente e a mão ela tem uma conexão muito grande. E se você só fica imaginando, eu vou virar Gold até o final do Clube Diamond, só na sua imaginação, isso é só um desejo, não é uma meta. Infelizmente não é uma meta, você só tem um desejo. Agora, se você coloca o seu desejo no papel, a mão e a sua mente tem uma conexão muito forte. Então, você vai lembrar e você vai saber a sua meta, aonde que você quer chegar. Então, se sua meta, seja lá qual for, seja Gold, você tem que a primeira coisa que eu faria é sentar com o seu Elite e conversar. Olha, a minha meta, e claro, ouvir a meta do seu Elite, é fazer com que você vira Premier até o final de abril. Que eu acredito, me corrijam se está certo, mas é o final do Clube Diamond, um exemplo. Qual que vai ser o nosso plano? Como nós vamos encontrar 2 executivos embaixo de você? Qual tipo de líderes que vocês estão procurando? Uma dica que eu sempre dou para os meus diamonds ou qualquer tipo de líder que tem ligação comigo, eu acho que alguns já ouviram falar isso, é que você tem que saber que tipo de líder você está procurando. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar no papel quais são as qualidades que você quer no seu líder, ou seja, o seu elite tem que colocar no papel que tipo de qualidade ele procura nos 2 executivos dele. É uma pessoa que que é vegetariana, uma pessoa que gosta de ir para academia. Quais são as qualidades? Porque quando você tem em mãos e sabe a qualidade do seu líder, fica muito mais fácil de você discernir se esse vai ser o líder ou se esse vai ser só um consultor de bem-estar. Porque a gente pode entrar em acordo que todo mundo fala que quer ser líder, né? Quando você fala assim, olha, eu tô procurando alguém para ser executivo. Eu vou fazer a do terra, assim, aí dá 1, 2 semanas, um mês, a pessoa não faz mais a do terra. Então, você tem que saber o tipo de qualidade, porque você vai conseguir discernir qual tipo de pessoa que você quer para sua equipe. Então, o Elite ele já tem que saber quem vai ser os 2 executivos embaixo dele. Sabendo esses 2 executivos, vamos supor que esse Elite ele tem 5 pessoas na linha de frente dele. José, Maria, Beltrano, Cicrano e Amanda. Se o Elite ele sabe que desses 5, ele sabe que Amanda e o Cicrano é o elite não, perdão, é o líder deles. Vocês sabem que o tipo de cadastro, quando vocês cadastrarem alguém, quando eles cadastrarem alguém, quando a elite cadastrar alguém, vocês vão colocar essas pessoas embaixo da Amanda e do Cicrano, nesses 2 executivos, não embaixo das pessoas que não têm o desejo, tá? A gente vai colocar nessas 2 pessoas que vocês identificaram que vai fazer o negócio. Não colocar mais na linha de frente, não colocar embaixo da Beltrano, não colocar embaixo do Cicrano, colocar embaixo daquelas 2 pessoas que vocês identificaram. E aí, se essas 3 pessoas que não estão fazendo volume pequeno, você precisa desse volume, aí a gente pode no futuro pedir uma exceção de posicionamento, tá? Que eu vou falar um pouquinho no final. Mas, identificando o seu executivo, você consegue chegar muito mais perto do seu Gold, porque você está alimentando os 2 executivos para ajudar o Premier, bater o Premier, e aí você bateu o Gold. Tá? Então, vocês têm que colocar essas pessoas que vocês cadastrarem embaixo daquele líder que vocês
identificaram. Até aí tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no chat que eu vou ver já já. Tá? Espero que isso esteja explicado muito bem. É um pouco básico, mas eu acho que vai ser muito, vai ajudar bastante vocês onde vocês devem colocar. Porque tudo depende da sua meta. Agora, vamos supor que a sua meta eu coloquei em observação, os novos cadastros devem ser colocados onde precisam de volume para classificação, ou seja, abaixo do executivo. Então, se sua meta é Gold, você tem que colocar aonde precisa do volume, tá? E se você é Gold, por exemplo, eu não sei se você é Gold ou não, ou chegou perto do Gold, se você quer manter o seu Gold, você tem que sempre alimentar naquela linha que está precisando. Agora, vamos supor que a sua meta é um pouco diferente de algumas pessoas e você quer manter só o poder de 3. Droga, peraí. Deixa eu voltar no slide, vamos ver se volta. Se você quer só estar participando do Clube Diamond só para manter o seu poder de 3, ou para você estar fazendo o nível 1, você quer fazer o nível 2 e o nível 3, se essa é a sua meta, então você tem que colocar, como vocês falam, derramamento, né? Que a gente não fala assim, vocês têm que colocar esse novo cadastro, posicionar essas novas pessoas nos níveis que vocês precisam para ganhar aquele valor exato. Então, se você está procurando ganhar um nível 2 do seu poder de 3, você tem que colocar uma daquelas 3 linhas que está precisando para completar os 600 de OV, ou alguém para fazer um LRP. Então, dependendo da sua visão, você sabe aonde você colocar essas pessoas, tá? Então, para terminar, eu só vou mostrar para vocês, em caso que vocês precisam de fazer uma exceção de posicionamento, para você, algum de vocês deve ser novo ou não, eu só vou relembrar onde que você vai. Então, o que seria uma exceção de posicionamento? Deixa eu já explicar bem rapidinho para vocês o que é uma exceção de posicionamento. Exceção de posicionamento é uma exceção da regra da empresa, tá? Então, nunca peça uma exceção de posicionamento pensando que vai ser aceito. Olha, se eu passar essa pessoa para baixo, eu vou ser Gold. Eles vão aceitar porque o volume é pequeno. A gente nunca sabe. Como diz o nome, é uma exceção da política da empresa. Então, nunca é certo. Mesmo nós, gerentes de conta, a gente nunca sabe se o posicionamento vai se aceitar ou não. Mas a gente pode aconselhar a pedir, falar o que pode ser aceito ou não, mas mesmo assim, não cabe a nós a falar que vai ser aceito ou não. Então, uma exceção de posicionamento é se você tiver algumas pessoas que estão numa posição errada, e você gostaria de colocar ela embaixo de uma outra pessoa, você pode pedir uma exceção de posicionamento, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês de exceção de posicionamento, o que é aceito e não aceito e onde fazer. Então, agora eu vou pegar um escritório virtual que eu já abri, numa conta americana que eu já coloquei em português. Então, onde vocês vão na exceção de posicionamento? Então, isso aqui é um escritório virtual. Vocês conseguem ver o escritório virtual? Porque às vezes não mostra se eu saio. Alguém me fala se consegue ver, dá um belezinha. Dá, tá, perfeito. Então, esse é o escritório virtual como vocês conhecem, tá? Então, o escritório virtual, para vocês pedirem uma exceção de posicionamento, vocês têm que ir no Equipes, tá? Equipes sempre vai ser a exceção. Equipes e vocês vão no posicionamento, tá? E abrindo no posicionamento, lá vai ter algumas explicações, algumas coisas para vocês fazerem no seu lado esquerdo. Onde nós vamos, a gente vai exatamente na exceção de posicionamento. Mas aqui também vocês podem pedir swap e transferência de conta, tá? Que isso é para outro treinamento que a gente pode participar no Clube Diamond, que a gente pode ajudar vocês. Mas exceção de posicionamento é onde a gente vai falar especificamente, tá? E aqui eu dou a dica para vocês, se vocês não são familiares com exceção de posicionamento, eu vou dar uma dica para vocês lerem isso, tá? Mas vamos só repassar algumas coisas. O que geralmente nós aceitamos? Mudanças com pouco volume. O que seria esse pouco volume? De 0, mais ou menos, tudo depende de caso a caso. Eu falo de 600 volume, que é OV, 700, mais do que isso, pode ser que aceita, mas a maioria do volume não é aceito. Passou de 1000 OV, é quase não que vão recusar, tá? Mas tudo de caso a caso. Talvez uma pessoa que você conhece aceitaram, mas eles julgam caso a caso, tá? E nunca pensa pedir uma exceção de posicionamento sabendo que vai dar certo. Então, com pouco volume, enganos que sejam sendo resolvidos rapidamente, por exemplo,
como eu posso dizer sobre isso? Enganos que sejam sendo resolvidos rapidamente. Por exemplo, olha, você esqueceu os 14 dias, passou 25 dias, né? Você não consegue mais mover, você pode pedir uma exceção de posicionamento para mover a Maria embaixo da Beatriz, por exemplo. Né? Ela tem 200 PV todo mês, então pode ser pedido isso, dá para ser resolvido rapidamente. Troca simples que resulta em melhor suporte das suas equipes. Então, nesse caso, a do terra, a gente quer que vocês cresçam organicamente. A gente não quer aceitar, a gente não aceita exceções que pegam as pessoas e, ela tem 600 volume, esse é o 600 OV que precisa para ajudar um Premier, que ela vai ser um Gold. A gente quer que você seja orgânico. O que seria isso organicamente? Que se a gente passar aquela pessoa, não vai dar classificação para ela automaticamente, porque não é justo com todo mundo, certo? Tipo, se a gente passar 200, 300 PV, não vai dar nenhuma classificação. Então, que seja suporte para as duas equipes, tanto a pessoa que vai mudar, tanto a pessoa que vai receber, né? E também alterações finais de cadastrador que dão condições de cadastro ao patrocinador atual. Lembrando que também vocês também podem pedir algumas alterações de cadastros, que cada um vai ser julgado, mas tem algumas coisas que vocês podem pedir ou não. E, como falo, geralmente são negadas, exceções que movimentam mais de 900 OV, solidificam, como eu disse, classificação e classificação do poder de 3, movimentar um membro de fora de um patrocínio ativo, ou seja, vou dar um exemplo sobre isso. Vamos supor que eu sou elite, tá? Eu tenho um volume de 3.000 de volume. E eu não me dou bem com a Cláudia, por exemplo. Cláudia ela me ajuda com uns 300 PV. Aí a minha upline pede uma exceção, pedindo que a Cláudia tem que ser movida para Juliana, porque a Beatriz e a Cláudia não se dão bem. E eu tenho um volume de 3.000 de volume. Infelizmente, eles vão recusar porque eu estou tirando o volume da Beatriz para colocar na Juliana. Ou seja, eu estou quebrando a estrutura da Beatriz para dar para Juliana. Então, tudo que quebra, que está quebrando e tirando, a gente fala Paul Volume, eles vão recusar. Então, eles olham muitas coisas. E uma dica que eu dou para todos os meus líderes, que eu vou dar para vocês. Se o patrocinador proposto, que já vou falar, deixa eu entrar na página, eu acho que vai ser mais fácil. Então, aqui vocês podem olhar e verificar o que dá certo e o que não dá certo antes de pedir, tá? E aí vocês enviam uma solicitação de exceção. Vou explicar bem rapidinho aqui. Nessas duas caixinhas aqui em cima, você viu que eu estou clicando, elas não dá para clicar, não dá para escrever. Essas duas caixinhas acima, elas completam automaticamente, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês precisam se preocupar seria essa caixinha que vocês conseguem ver que eu consigo colocar o GGGGG, tá? Então, o número da conta do consultor de bem-estar que sofrerá a mudança. Nesse caso, eu vou dar o meu exemplo, vou pegar qualquer nome aqui, Cláudia. Peguei a Cláudia para ser meu exemplo. Então, eu sou a Beatriz e eu vou sofrer a mudança. Então, a pessoa que vai ser retirada daquele lugar vai ser a pessoa que vai sofrer a mudança, tá bom? Então, nesse caso, eu ia colocar o número da conta do consultor, ou seja, o meu ID, tá bom? Então, nesse lugar, você coloca o meu ID e automaticamente vai aparecer meu nome aqui no nome do consultor de bem-estar. Tá bom? Então, você coloca o ID, dá Enter, vai aparecer o nome da Beatriz. Agora, o número da conta do patrocinador proposto é aquele que vai receber a pessoa, esse é o patrocinador proposto, que vai ser a Cláudia. Eu coloco o ID dela e vai aparecer o nome dela automaticamente. A minha dica aí, falando do patrocinador proposto, se o patrocinador proposto não tiver pelo menos um LRP de 100 PV nos últimos 3 meses a 4 meses, não adianta pedir, porque vai ser recusado. Porque como a gente pensa, bom, se a gente quer mudar a Beatriz, se a gente quer mudar a Beatriz e colocar embaixo da Cláudia, como eu vou fazer com que a Cláudia seja patrocinador dela para ensinar o que é o LRP, ensinar as coisas, se a própria Cláudia não tem um LRP de 100 PV? Tá? E eles olham isso. Se não tiver pelo menos os últimos 3 meses, essa é a minha dica, às vezes pode ser aceito, mas a minha dica se não tiver nos últimos 3 meses, não peça, porque vai ser recusado, tá? E se, por exemplo, você quer realmente colocar a Beatriz embaixo da Cláudia, então espera até a Cláudia ter no mínimo 3 meses de LRP com 100 PV no mínimo, e aí você pode pedir, tá bom? Então, essa é só a minha dica que eu dou para vocês, que eu acho muito importante. Então, o patrocinador proposto precisa ter um LRP de 100 PV,
tá bom? E aí, ao fazer isso, a mudança de patrocinador, né? Nesse caso, cadastrador seria um outro caso, e aí vocês têm 200 caracteres para escrever o motivo pelo qual vocês querem. Lembrando que é sempre bom ter uma razão, o motivo pelo qual a Beatriz e a Cláudia têm que estar juntas. Quanto mais motivos vocês colocam juntos, porque elas são veterinárias, porque elas são vizinhas, é bem melhor para as duas estar juntas, tá? Então, é muito importante vocês colocarem isso. Então, essa é a minha dica de fazer uma exceção de posicionamento. É assim que você faz uma exceção de posicionamento, tá bom? Bem simples, bem fácil. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, entre em contato com o seu gerente de conta. Ele vai saber te ajudar, te falar passo a passo, ou fala com o próprio seu upline, que ele também está aí para te ajudar. Então, os seus cadastros, só para relembrar, vocês têm que colocar na posição certa. Então, sempre lembra a meta e o foco que vocês têm nesses 3 a 4 meses sobre o Clube Diamond. Porque o Clube Diamond é para te ajudar você a subir de classificação. É claro que às vezes a gente precisa requalificar a nossa classificação, não tem problema. Mas a gente quer ver você sendo pago como Silver, como Gold, como Platinum, tá bom? E depois de pedir essa exceção de posicionamento, em caso você precise, você pode acompanhar, vai abrir uma referência, né? E você pode acompanhar a sua exceção de posicionamento no acompanhar o posicionamento, tá? E aí você consegue ver o número, nesse caso não tem, né? Porque eu tô numa conta americana. Você consegue ver o número e o nome das pessoas que você pediram. Lembrando que uma exceção de posicionamento precisa de ter 7 assinaturas. Se alguma das 7 assinaturas não assinar, infelizmente a gente não vai conseguir julgar, não nós, né? O pessoal de exceção de posicionamento do comitê não vai conseguir julgar, então eles não vão processar ou olhar naquele caso. Precisa das 7 assinaturas contando daquela pessoa que vai sofrer a mudança. Como eu dei o exemplo de Beatriz da Cláudia, começa pela minha assinatura e vai até 7 pessoas, tá bom? Então, qualquer pessoa da sua organização precisa pedir uma exceção, pode pedir uma exceção de posicionamento, lembrando que as 7 pessoas precisam assinar. E se uma delas faltar, infelizmente ninguém consegue fazer a mudança e não vai ser julgado, tá bom? Tá aí tudo bem? Então, essa é a minha dica de hoje, é bem básica, como eu disse, porque eu não queria entrar em... deixa eu voltar aqui para mim, peraí. Stop sharing. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês agora e ver se tem alguma pergunta. Porque eu quero que vocês saibam do básico, da onde vocês colocarem os líderes de vocês, para depois a gente conseguir um pouquinho mais avante. A gente vai tentar fazer com que um gerente de conta participe toda quarta-feira para dar uma dica para vocês, porque vai ajudar muito para sua classificação, para sua meta, para suas metas, mas espero que isso tenha ajudado. Dependendo qual é a sua meta, você tem que distribuir aquele cadastro, aquele volume no lugar certo. Lembrando que é uma dica muito importante, antes que eu responda pergunta ou fico aqui. Lembrando que quando você coloca uma pessoa dentro dos 14 dias, numa posição, tá? Fechou o mês, você tem essa classificação linda e maravilhosa. Lembrando que se você retira aquela pessoa dentro do dia 1º ao dia 14 do mês, porque a comissão não fechou 100%, você pode perder a classificação. Então, você tem que deixar aquela pessoa bonitinha lá até o fechamento no dia 15, 100%, que vai fechar as suas comissões, tá? Então, às vezes, você tem que deixar aquela pessoa lá, pensar em curto ou longo prazo, mas lembrando que você faz qualquer movimento no escritório virtual, vai te dar uma frase vermelha dizendo: se você fazer essa movimentação, a sua classificação pode cair, tá? Então, fica uma dica que isso é muito, muito importante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem uma pergunta sobre a abertura da 4ª linha. Ou, que dica você daria quando a 3ª equipe desistir? Ok, uma boa pergunta é essa. Nesse caso, se a sua 3ª linha, infelizmente, desistir, porque às vezes acontece, nesse caso, eu tentaria algumas opções primeiro, antes de abrir a 4ª linha. Por quê? Se você chegou até Silver, vamos supor que você é Silver, não sei se você é Silver ou não, você chegou até Silver, você tem um volume de 9 mil, e você deixar de usar aquela linha de 3 mil, abrir uma outra, você está perdendo aquele volume. Eu tentaria fazer uma transferência de conta primeiro, retirar aquela pessoa, conversar com ela,
talvez entre vocês, tá? Vender a conta, não sei, entre vocês, fazer uma transferência de conta, colocar um líder lá e sumir aquela posição, porque querendo ou não é 3 mil de volume, e conseguir 3 mil de volume é suado, não é fácil se você pensar em dólar, porque cada PV é $1, é 3 mil dólares. Aí naquela conta eu ia tentar fazer uma transferência de conta, talvez um swap. Swap não é uma boa dica, é uma última coisa que eu falaria, mas poderia tentar fazer um swap, ou você poderia talvez encontrar um líder embaixo desse líder que não está fazendo mais nada e tentar construir uma linha embaixo daquela linha. Se realmente não dá certo, aí você abriria uma quarta linha para usar para o seu Gold ou para o seu Silver, mas não para abrir uma quarta linha já para preparar para o seu Diamond. Porque você não está preparado para ser Diamond até você chegar a um Platinum sólido, isso que eu estou querendo dizer. Fez sentido? Eu acho que eu tentaria outras coisas, outras estratégias primeiro, antes de abrir a quarta linha. Principalmente, eu ia olhar a transferência de conta. Ah, muito show. Deixa eu ver se tem uma outra. Fevereiro, a meta de cadastro 18 é 10. A Juliana já respondeu que é 18. Espero que é isso, Ju. Eu entendi isso. Não quer ceder de jeito nenhum e também não quer fazer. Então, eu acho que é a Liege. Eu acho que é a Liege, não sei se eu conheço ela. Ver se tem alguém embaixo dela para ver se que tem um tipo de liderança, que tem qualidade de liderança. Talvez você pode abrir nessa posição. Se não conseguir realmente começar o negócio, a gente não pode falar o que você tem que fazer, você tem que pensar, verificar, aí eu abriria uma quarta linha, caso que realmente precisa. Se uma das linhas não desistiu, mas está impactando o trabalho. Tem isso, acontece com todo mundo, tá? Você não é a única. Todos os líderes têm isso, pode ser diamante, blue diamond. Bom, eu não trabalho com blue diamond, mas a maioria das pessoas tem uma linha que está impactando. Eu sugiro você falar com o seu gerente de conta. Converse com o seu gerente de conta para ele analisar a sua linha, já marca uma ligação com ele. Às vezes a nossa agenda é um pouquinho complicada e pode demorar 2 semanas, mas se você fazer uma ligação com ele, eu tenho certeza que ele vai te dar uma dica muito boa ou vai fazer com que você pense numa nova estratégia. É meio complicado de falar isso porque eu não sei a sua, a sua rede. Mesma questão, não, cancelar a troca de conta, mas não cancelar a troca de conta, eu não entendi essa pergunta, mas vamos lá. A pessoa não aceita a negociação, eu sei, tem muitas pessoas que é complicada, ficou muito para mim. Eu acho que a pergunta, Bia, é se cancelaram a troca de conta. A troca de contas, tipo... eles cancelaram a conta deles com o VTF? Não, ela quer saber se pode ainda fazer swap. Eu não sei se é ela ou ele, desculpa. Entre uma pessoa que cancelou a conta? Seria isso? Ela está perguntando, não cancelaram troca de conta? Do Terra ainda está permitindo troca de conta? Sim, a gente permite, desde que está dentro das regras da transferência de conta, a gente aceita. Claro que é uma coisa que eu gostaria de explicar, nem sei quanto tempo eu tenho, Juliana, eu peço perdão. Lembrando que transferência de conta não é só pedir e você acha que vai ser aceito. Transferência de conta passa por uma análise entre posicionamento e conformidade, para saber se a conta é duplicada, se a pessoa tem a mesma informação da conta do cedente do cessionário, se a pessoa está sendo 2 pessoas. Então, passa por uma análise. Se recusou por algum motivo a sua conta, porque a gente desconfiou, tem prova de que a compra é duplicada ou já estava mandando, está passando com o mesmo cartão da mesma pessoa e etc, tá? Mas uma transferência de conta está dentro das regras, ainda é passada por análise, todas sem exceção, tá? Raro aceitar, ok, transferência de conta, fala um pouco, por favor. Você quer deixar um outro treinamento para transferência de conta? Isso, talvez seria uma boa. Ou você quer dar a visão geral? A transferência de conta é um pouquinho profundo, principalmente que mudou a regra. A minha dica é, a gente vai tentar ter um gerente de conta a cada sessão com vocês, eu acho que seria uma boa. Se vocês gostaram da dica, não sei. Vocês colocam aqui se foi boa ou não. Talvez a gente pode ter um gerente de conta para explicar um ponto que vocês gostariam, porque querendo ou não, a gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente. Talvez transferência de conta pode ser uma próxima
tópico, principalmente que mudou a regra um pouquinho, né? Um pouquinho complicado. Eu não quero entrar tanto no assunto, porque eu acho que vou deixar questões para vocês e vocês vão sair, putz, eu preciso entender um pouquinho mais, eu não quero deixar essa questão. Mas sobre transferência de conta agora, eu sugeria que você faça com seu gerente de conta. A única dica que eu vou dar agora, que é simples, é que a pessoa que vai sair, que é o cedente, e a pessoa que vai entrar, que é o cessionário, tem que ter o mesmo cadastrador e patrocinador. Ou seja, vamos pensar assim, eu gosto de dar uns exemplos bem bobinhos. Se você está fazendo um quebra-cabeça, você tira aquela peça, o quebra-cabeça está completo, você tira aquela peça, para você repor aquela peça, você não pode repor uma peça que é um pouco diferente, porque não vai encaixar, certo? Você tem que colocar uma peça igualzinho no mesmo formato. Pode ser de outra cor, mas o formato tem que ser o mesmo. E a mesma coisa com transferência de conta. Para você retirar aquela pessoa e entrar uma nova pessoa, você tem a pessoa que entrar, que é o cessionário, tem que ter o mesmo cadastrador e o patrocinador. Se não tiver a mesma posição, você não consegue fazer uma transferência de conta e no escritório virtual vai dar errado. Vai dar aparecer um erro em vermelhinho, tá? Perfeito. Bia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Juliana, eu tinha entendido. Ok. Ela vai voltar depois que o Ok. bebê nascer. Tem Eu gente perguntando, volto. ela já falou que ela está de volta, a gente está Eu já aqui. Se tenho ela não data voltar, a para gente voltar, laça gente. ela. É. Se vocês Tá quiserem, eu ainda brincando. posso dar os treinamentos. Seria bom dar uma oportunidade para todo mundo, mas se vocês ainda gostariam de me ouvir até eu sair, que eu vou ficar o próximo mês, eu não tenho problema, eu posso dar toda quarta-feira. Toda quarta-feira, vem falar Coloque... comigo. A Treinamento. Bia vai ser parceira do clube, a gente traz ela para o Aham. clube. Coloquem aí os assuntos que vocês gostariam de saber do gerente de conta. A gente vai sempre intercalar um líder, para vocês Ok. terem essa visão de líder e como ele faz o negócio. Vai sempre tentar trazer um líder e um gerente de conta, mas coloca, eu já vi transferências. Se quiser mandar por e-mail, se, sei lá, lembrar durante a semana e lembrar de um assunto que gostaria de saber mais, manda para a gente, que a função nossa aqui é atender vocês, treinar vocês, para que vocês atinjam os seus objetivos de negócio. Bia, muito, muito obrigada. Foi Imagina. super útil. Até eu tomei nota aqui de algumas coisas. Ótimo. Mas valeu. Alguém tem mais alguma? Pergunta Você tem. que Tem algumas pessoas. você. A Ju, pergunta que fizeram do clube. Perguntaram quantos cadastros. 18 cadastros por mês, um passe livre de 10 cadastros. Então, um dos 4 meses você pode fazer 10. Só não tem mais meses específicos. Tá falando, eu achei que era esse mês. Se quiser usar 10 cadastros para esse mês, pode, ou pode deixar para um mês que você tenha mais dificuldade, certo? Swap, eu acho que perguntas específicas de swap, de transferência de contas, procure o gerente de contas. E se de repente o gerente de conta tiver qualquer dúvida, eles têm acesso à Bia. Todo mundo tem acesso à Bia, todo mundo gosta da Bia. E ela vai poder ajudar. Só não vamos falar de caso específico aqui para ser uma coisa que a gente pode abranger todo mundo e responder dúvidas gerais, né? Porque daí, como a Bia falou, cada caso de posicionamento é um caso e nem tudo é ela que vai decidir. Vai ter coisa que ela vai falar, submete e vai ver o ser que analisado. aceita. E eu percebi que muita gente tem perguntas sobre transferência de conta e swap. Eu acho que, como você disse, Ju, você disse que sempre intercala com um líder e um gerente de conta. Se você quiser, faz com o líder, depois eu volto na outra vez para falar sobre transferência de conta e ajudar vocês a entender sobre esse tópico, porque às vezes tem muitas questões. É um pouquinho complicado, mas dá para a gente ajudar vocês sobre isso e depois a gente intercala e faz sobre o swap, porque seria bom. E swap não é uma boa estratégia, mas a gente pode explicar com certeza, tá bom? Tá, a gente vai usar a Bia sim. Talvez a gente até, eu vou ver conforme tá o pedido do público, se a gente faz 2 vezes seguida a Bia, para aproveitar o máximo de energia Máximo, dela, enquanto ela ainda tem. Mas eu volto em 2 meses, gente. Eu volto. E daí a gente aproveita, vai ter o Andrew aqui também falando, a gente vai usando. Eu quero que vocês tenham acesso a todos os recursos. O clube é, como eu já falei para vocês, é uma escola para vocês, uma escola de crescimento e até de crescimento pessoal, porque vocês vão stretch, vocês vão dar o seu máximo, jogar ali para o impossível para que o Diamond futuramente seja possível e real e orgânico para vocês. Tem como assistir novamente? Tem, a gente está gravando. Eu acho, tem mais alguma pergunta do clube?
todo mundo elogiando. Eu falei, todo mundo adora a Bia. Bia. A Cris a gente tenta usar todos os diamonds, mas podem me mandar sugestão sim. Alguma pergunta do clube, alguma dúvida na regra, no site, alguma coisa, coloquem ali no chat que eu estou vendo. A gente vai trazer os diamonds aqui, os gerentes de conta, tem vários, eu estava passando enquanto a Bia estava falando, a gente tem a maioria dos gerentes de conta aqui. Eu não vou lembrar de todos os nomes, mas eu vi a Flávia, eu vi a Andrea, falei que eu não ia lembrar de todos os nomes. André, tem a Viviane, a maioria tá aqui do pessoal de São Paulo. Tem O Arthur estava aqui. Arthur, tô tentando ver todo mundo. Então a gente participa. Vocês não conseguem ver a gente, mas a gente tá aqui sempre Eles estão ouvindo. aqui. A gente está aqui observando. Escrevem o que vocês querem saber, daí a gente vai intercalando. A plataforma do clube tá aquele errinho, a gente estava com o errinho de reconhecer cadastro, sincronização entre o site da Terra e da plataforma do clube, está reconhecendo, mas ainda assim, durante todos os 4 meses tem normalmente boleto, mas tem um outro cadastro que fica ali, de repente, sem reconhecer, aí você só manda, Ju, esse cadastro não está pontuando, a gente arruma para você. Ju, Lívia, Renata, Povo, eu já falei que eles são mais rápidos e melhores do que eu. Muitas vezes eu chego na mensagem de vocês, especialmente agora, essas primeiras semanas que demora mais para responder, eu vejo que a pessoa já deletou, eu sei que vocês já conseguiram ajuda com a equipe. Aí eu sempre escrevo, eu sei que eles são mais rápidos e eficientes, mas a plataforma está funcionando. Se tiver algum erro de cadastro, não se preocupe, a gente corrige, tá? Tem como converter cadastro fora do link? Uma boa, obrigada por fazer essa pergunta. Esse mês a gente super... nosso objetivo sempre é ensinar vocês, dar treinamento e ajudar. Então, a gente está convertendo os cadastros, mas foquem em usar o link. Deu erro no link. Manda a foto do erro, a gente sempre vai converter. Toda vez que for um erro de link, um erro, o sistema caiu, a gente vai converter o cadastro. Eu esqueci. A gente tem, manda o ID, a gente tem incluído na sua plataforma, no seu relatório, mas futuramente, se ficar só no, eu esqueci, a gente sempre vai incluir o cadastro na sua plataforma, mas para mandar o brinde tem a despesa de frete. Como eu já expliquei, se todos os cadastros a gente fizer fora do link e a do Terra mandar, porque seriam 2 fretes, né? Mandar um pedido de reposição com frete, a gente não vai conseguir mais ter óleos legais para brinde, porque isso tudo entra no custo do clube. Então, a partir do mês que vem, o líder esqueceu, aí a gente inclui no clube e para mandar o brinde tem o frete, ou se for para retirada não tem frete nenhum. Mas sempre manda o ID que a gente inclui no seu relatório manualmente, sim. Pelo menos para contar como cadastro, sempre dá. Contar como cadastro, lembrando, uma das anotações que eu fiz aqui, olha, que a Bia falou, aqui no meu post-it amarelo, conheça o seu líder. Conheça o seu líder para você saber onde você vai colocar ele. Conheça o seu líder para saber qual é a organização que está precisando e que ele vai ser um bom acréscimo para aquela pena, para aquela organização. Como você conhece seu líder? Conhecendo seus cadastros. Por isso que o clube fala, conheça quem você está cadastrando. Tenha um contato físico ou um contato pessoal ou online, mas é para você conhecer esses 18 cadastros que você está fazendo uma escola de como crescer seu negócio e virar um diamante. Então, você está conhecendo seus líderes para saber onde você vai posicioná-los dentro desses 14 dias. Perguntaram também a história de cartão, cada conta com seu cartão. Foi anunciado na nossa ligação de gerentes. É importante para vocês, segurança para vocês, para a empresa, integridade no negócio. Agora tem outras formas de pagamento, tem um boleto para quem não tem cartão de crédito, então cada conta com seu cartão. Certo? Eu acho que a gente pode mais trocar a forma de pagamento via call center, é necessário um novo pedido, vai ser considerado o cadastro. Tá. Você fez um pedido, venceu o boleto, você liga no call center para fazer outro pedido, como faz? Entre em contato com a gente. Normalmente esse vai ser um dos casos que vai estar ali no seu site, Enrolled Without Promo Code, Promo ID Code. Promo Code é como se fosse o portal, tá?
Então, você manda para a gente, aí a gente vai linkar o pedido certo. Então, quando você faz um segundo pedido, não pagou o boleto, faz um segundo pedido, o sistema não reconhece aquele segundo pedido como pedido inicial, aí a gente faz manualmente. Boa pergunta. Os clientes dão os dados para você fazer o cadastramento, e ele deve ter participado de um evento seu. Participar num evento não é só para ele te passar os dados, participar do evento é para aquele cliente saber que você está dando suporte para ele, especialmente para você saber quem você está cadastrando, onde ele vai para sua organização, onde vai crescer para chegar no Diamond. E Diamond, Blue Diamond é super legal quando eu vejo, como a Cris, por exemplo. Às vezes a gente se fala no WhatsApp e ela fala que até hoje ela pratica as coisas que ela falou, Ju, eu nunca parei de fazer o clube. A sua temporada do clube acabou com a gente, mas eu continuei fazendo clube. Ela continua fazendo evento, ela continua dando treinamento. Tudo que ela aprendeu e praticou nesses 4 meses, ela foi, chegou a Blue Diamond e vai. E dali só para frente, tá? Não tem, nem o céu é o limite. Vocês continuam. E a Bia vai estar sempre aí para ajudar, e todos os outros gerentes de conta são super dispostos. Trabalho de equipe, que a gente não consegue sozinho, a gente consegue como equipe, certo? Cadastro acima de 100 PVs, isenta a taxa de R$90, só se for kit. Kit de cadastramento isenta a taxa. Se pedir óleos separados, mesmo sendo pelo clube, tem a taxa de R$90. Se quiser comprar óleos avulsos, pode, 100 PVs, e daí paga a taxa, conta para o clube normalmente. Se fizer pelo portal, o pedido, o brinde é acrescentado automaticamente do mesmo jeitinho quando compra kits. Tá certo? Acho que eu respondi todas as perguntas. Só estou voltando aqui. Última pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Obrigada pelo tempo de vocês. Não entendi sobre os cartões. Tá, é comum o cadastrador pagar o novo cadastro e ele paga os valores. É exatamente isso que a gente está tentando evitar. Muitas vezes muita gente não tem os valores à vista, nem cartão. O que é do Terra não quer o mesmo cartão em várias contas. É uma questão de segurança para o dono do cartão, uma questão de segurança para o cadastrador, né? E para saber que todos os cadastros são legítimos, um crescimento orgânico. Então, por isso que a gente não está dizendo cada conta com seu cartão. Se a pessoa não tem limite, boleto, agora a do Terra já está parcelando, e daí cada caso sei lá, uma situação específica, vocês têm gerente de contas, tem a gente para falar. Então, eu estou te dando a regra geral, se tiver qualquer situação específica que você queira conversar, a gente está ali, gerente de contas também, então sempre no WhatsApp, sempre respondendo. Não tem parcela no boleto, parcela só no cartão de crédito. Se a pessoa não tem cartão de crédito, entre em contato com o gerente de conta, que daí a gente pode falar caso a caso, mas a regra é, cada conta, cada um tem o seu cartão, né? Que de repente você coloca seu cartão lá, se a pessoa resolve comprar um kit de 400 PVs, 3 kits de 400 PVs, seu cartão está lá, e aí? Então, é uma segurança para todos os lados. Para o cadastro ser feito, ele pede o patrocinador, mas nem sempre sei qual será. Teremos os 14 dias para mudar. Bia, tem 14 dias para mudar o patrocinador pelo escritório virtual. Então, quando pede, você só vai conseguir cadastrar indicando um cadastrador e um patrocinador. Pode ser a mesma pessoa. Se você coloca a Priscila como cadastradora, como patrocinadora, você tem até 14 dias para mudar pelo escritório virtual. Passou dos 14 dias, aí é com o gerente de contas para verificar a possibilidade de fazer o pedido de exceção, certo? Então, você escolhe um cadastrador até 14 dias para mudar. Importante conhecer seus líderes. Fica a dica aqui de posicionamento, a gente vai trazer a Bia antes do baby nascer. Só uma dica nisso sobre... Ju, você falou muito Diga. bem. Só uma dica bem rapidinho. Por isso que vocês têm que saber se é vocês vão colocar aquela pessoa, vamos supor, a Beatriz e a Cláudia de novo, né, Cláudia? Já peguei o nome dela para ficar. Se eu vou colocar a Beatriz embaixo da Cláudia, você tem que pensar ou em curto prazo ou em longo prazo. Vamos supor, se eu vou colocar a Beatriz
em curto prazo só para me dar classificação, tudo bem, mas se você já sabe que a Beatriz não vai se dar bem com a Cláudia, porque elas são vizinhas, já estão brigadas, ou porque elas moram uma longe da outra, a Cláudia não vai conseguir dar um suporte, às vezes você tem que dar 2 passos para trás, colocar ela na posição certa, embaixo da Juliana, por exemplo, porque a Juliana e eu, nós somos cabeleireiras, a gente pode falar do mesmo produto, trocar as ideias, dar 2 passos para trás, para depois você dar 5 depois na frente, porque não adianta você colocar a Beatriz embaixo da Cláudia, você já sabendo que vai dar errado, que não vai dar o suporte que você está querendo para a Beatriz, sabendo que a Beatriz tem potencial, só para dar a sua classificação, é melhor não te dar aquela classificação e colocar embaixo da Juliana, porque você sabe que embaixo da Juliana a Beatriz vai se desenvolver e vai dar aquele push, aquela força toda para frente. Então, às vezes, vocês vão ter que pensar, bom, eu quero isso para curto prazo, só para esse mês, para ter classificação, que eu sei que às vezes é necessário, né? Se está faltando 200 PV para o seu Silver, nós entendemos, mas se você já sabe que não dá, coloca talvez embaixo da Juliana, que vai te ajudar em longo prazo, porque a Beatriz vai crescer. Então, você tem que ter essa visão também. É claro, se você pedir para o seu gerente de conta, o que eu devo fazer? O seu gerente de conta só vai te dar uma dica através de números, mas você é o dono do negócio, você sabe a pessoa, você sabe a qualidade, você sabe de tudo, e aí vai depender de você de tomar essa decisão. Então, talvez vai ser mais benefício para a Beatriz ficar embaixo da Juliana do que a Cláudia, tá? Então, é só, você tem que pensar em longo e curto prazo também sobre isso. E legal, Bia, uma coisa que a Bia falou, que é uma coisa que a gente fala muito no clube, é o seu negócio. Você está investindo em você, no seu negócio, no seu crescimento. E a gente tenta dar o suporte para vocês tomarem as decisões, mas o negócio é seu. Uma coisa super importante na luta é você tem ali a rédea do cavalo e você vai dizer para onde vai. A gente pode ajudar dando treinamento, mas o negócio é seu e você vai colher aquilo que você está plantando, o seu esforço. Todo mundo fala, eu vou entrar no clube e vou sair como diamante. Eu vou entrar no clube, você vai tirar do clube o que você colocar. Quanto tempo e esforço você colocar, quanto atenção você colocar, é o que você vai receber. Então, não tem como você... Eu fiz o clube, ali bati os 18 cadastros, tal, deu 18, parei, sabe? Só para passar. Sabe igual quando a gente faz uma matéria da faculdade ou da escola? Só para tirar a nota. Estou livre, agora não preciso mais ver matemática na vida. Você não vai lembrar do conteúdo depois. Não é assim que você vai fazer seu negócio. Você vai colocar o seu esforço, o seu tempo, seu suor, e daí você vai colher seu sucesso com certeza. Certo? Obrigada pelo tempo de vocês. Adoro terça, quarta-feira, quando a gente se encontra e ver o rostinho de vocês. Paciência com o WhatsApp, eu vou chegar lá na sua pergunta, se já tiver deletado, eu sei que já foi resolvida. Abraço para todos, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.